porque a pessoa é tomada pelo ser infantil dela, primitivo, de imaturidade, né? Então ela acaba tendo esses rompantes. Ela não dá birra de se jogar no chão, mas ela se emburra, fecha a cara, fica sem falar e tal, tarará. E nisso é uma tentativa de manipular, porque existem várias condutas para se manipular. Nem sempre a manipulação vai ser pela dominação. A submissão também é uma forma de manipulação, Exatamente. que é o que, tipo, faz o Você se vitimismo. vitimiza, se faz de coitadinho e tal, e te culpabiliza, né, e tal. Agora é importante você falar sobre isso, sobre essa coisa da infantilização, porque, de certa forma, o manipulador é uma criança ferida. Uhum. É, e acho que até é importante fazer uma separação aqui. Tem gente que é ruim mesmo, espírito de pó. Infelizmente existem essas pessoas, existem alguns desvios assim da natureza De caráter humana. mesmo, né? É. Agora, tem algumas pessoas que elas se tornaram assim por uma defesa de caráter. Não sei se para vocês é natural, se já ouviram falar de bioenergética, mas a bioenergética se fundamenta na teoria do Dr. Haidt, que foi um dos discípulos de Freud. E ele fez uma pesquisa muito extensa com os pacientes dele e ele chegou lá em 4 defesas de caráter que, dependendo do que a gente vivenciou na infância, a gente desenvolve. E uma dessas defesas de caráter é a psicopatia. Não é a psicopatia essa que a gente conhece do distúrbio psiquiátrico, não. Aquele cara que tem o transtorno antissocial, totalmente antiempático e que pode vir a ser até um criminoso justamente porque não tem nenhum pingo de empatia e vai buscar exclusivamente os interesses dele. Esse cara também é um grande manipulador. Mas eu tô falando da defesa de caráter chamada psicopatia lá da bioenergética. É um comportamento que ele acontece como uma defesa emocional que a pessoa coloca por conta de algo que ela vivenciou na infância que está relacionado a uma responsabilização muito grande que ela recebeu. É como se ela tivesse tido a infância dela roubada, de alguma forma. A gente pode pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, aquela criança ali, sei lá, estava lá com seus 7 anos de idade, o pai morreu. E aí vem todo mundo da família e fala assim, agora você é o homem da casa, agora você é o responsável. E põe um peso de uma responsabilidade naquela criança e ele passa a ter que cuidar dos irmãos mais novos e ter que fazer tudo, ter que cuidar às vezes até da mãe que entrou em depressão e parou de trabalhar e ele tem que ir pro sinal vender balinha para poder pôr comida dentro de casa para a mãe e para os irmãos. Então, ele teve a infância dele roubada. Ele fez tudo aquilo, ele assumiu aquela responsabilidade. Só que lá no interior do ser dele, ele se sente injustiçado. Ele sente muita raiva por ter passado por isso. Ele tem raiva do mundo inteiro. Para ele, a vida é como se fosse uma batalha constante. E todas as pessoas com quem ele se relaciona são como se fossem inimigos mesmo. Ele enxerga todo mundo como competidores, como lutadores nessa guerra. E que ele tá lutando sozinho contra todo mundo, contra Deus e o mundo. Então, ele entende que ele tem que estar sempre no controle das coisas, que ele tem que assumir o controle de tudo, porque ele não pode aceitar de novo que coloquem todo o peso em cima dele. Então, primeiro, ele que vai colocar o peso em cima das pessoas. Eu não vou aceitar ser manipulado de novo. Primeiro eu manipulo. Eu vou manipular primeiro, que é para não correr o risco de ser manipulado. Eu vou controlar primeiro para não correr o risco de ser controlado. Eu vou colocar peso primeiro para não correr o risco de colocarem peso sobre mim. Porque todo mundo se torna inimigo para ele. Então é uma defesa que a pessoa cria. Então essa pessoa aprende desde cedo a assumir o poder e a dominância e a se impor perante os outros. E ele faz isso através da manipulação. Ele aprende isso. E às vezes é um processo inconsciente, na maioria das vezes. Aliás, sempre é um processo inconsciente.
Só que conforme a pessoa vai evoluindo, vai amadurecendo na vida, ela começa a tomar consciência de que ela faz isso. Então a gente não pode simplesmente também, coitadinho, uma vítima. Não. Porque como todos nós crescemos, a gente vai aprendendo com as experiências sobre nós mesmos, a gente vai entendendo que a gente faz algumas coisas, poxa, eu fiz isso, poxa, vacilei. Eles também vão percebendo essas coisas e vão sacando que eles fazem isso. Então, a pessoa que escolhe continuar assim e reforçar esse tipo de comportamento, aí ela fez por escolha própria, e aí ela tá se tornando um tiranozinho e um manipulador profissional. E são essas pessoas que entram em relacionamentos, transformam relacionamentos extremamente tóxicos e às vezes arruinam a vida de outras pessoas. E vai acabando por exercer, né, a manipulação por dominância, né? Então é a característica muito forte dele. Que é um caso que a gente contou aqui recente, num desses podcasts aqui para trás, uns 3 podcasts atrás, quando a gente falou de relações tóxicas, de uma moça aqui de Brasília, de 23 anos, filha da amiga de uma conhecida nossa, que suicidou esse ano. Ele arruinou a vida dela, dessa menina. Ela entrou num relacionamento, ela era muito apaixonada por esse cara. Esse cara fez todo tipo de manipulação com ela pra sustentar o ego dele. Ele diminuía a autoestima dela. Gente, a menina é linda. Linda, 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 linda. Tinha uma família linda também, maravilhosa, que amava ela. Tinha um irmão mais novo que venerava ela. Os pais dela amaram essa menina, criaram ela com todo amor. Mas por causa de um relacionamento como esse, ele conseguiu incutir na cabeça dela que ela não valia nada, que ela não prestava, que ela não seria ninguém sem ele. E ela se matou por causa disso.